Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um ano civil, o ano de 2019. Encerramos o ano e logo no início nós celebramos Nossa Senhora para que ela nos acompanhe durante todo o nosso ano. Celebramos hoje o dogma de Maria, Mãe de Deus. E a liturgia da palavra inicia-se com a bênção de Arão. E na realidade é o que nós devemos durante todo o ano pedir para Deus em nossos projetos, em nossas necessidades, em tudo aquilo que para nós será de importância durante esse ano, principalmente a nossa família. Aliás, toda a vida de fé deve estar fundamentada na bênção de Deus. E eu quero aqui falar de 3 bênçãos que Deus deu para a humanidade, nas quais devemos fundamentar as nossas vidas. A primeira bênção é quando foi anunciado a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Essa bênção já estava prometida desde quando os nossos primeiros pais pecaram no paraíso. E Deus preparou Nossa Senhora para que a sua bênção descesse sobre ela e ela pudesse assim ser aquela que iria gerar o Salvador. A segunda bênção celebramos há 8 dias, quando celebramos o Natal, no momento que o menino Jesus se encarnou, se fez homem. E podemos dizer que não existe bênção mais grandiosa do que Jesus assumir a nossa condição com a intenção de nos salvar. E a terceira bênção é quando Jesus ressuscitou. Ali ele venceu a morte, o pior de todos os inimigos colocado para o homem, porque o homem fica temeroso diante da morte. Mas é importante nós refletirmos qual é a importância destas bênçãos sobre as nossas vidas. Se acreditamos na bênção de Deus, no momento que é anunciado pelo anjo que Maria seria a mãe do Salvador, que resposta damos a esta bênção para a humanidade? Com que frequência eu rezo o terço para poder agradecer a Deus por Maria ser aquela mulher que se preparou para acolher em seu ventre o Salvador? Outra realidade que temos que refletir em relação à segunda bênção, no momento que Jesus se encarna, se faz carne. Se nós valorizamos esta bênção de Deus para a humanidade, com que frequência eu participo da Eucaristia? Porque ali está a carne, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo que nos alimentam. E no momento que me aproximo deste alimento salutar, eu recebo uma bênção muito poderosa na minha vida. Por isso, se eu tiver condições de comungar todos os dias, eu devo ir ao encontro desta bênção durante todo o ano. E a terceira realidade
é quando Jesus ressuscita, que, como eu havia dito, também é outra grande bênção para a humanidade. Agora, se eu acredito nessa bênção, por que eu tenho tanto medo da morte? Se que com a ressurreição de Jesus, a morte foi vencida, porque ainda ela causa em mim tamanho medo. Se nós realmente acreditamos nas bênçãos de Deus, eu deveria durante todo o ano, todos os dias, pegar o meu Santo Rosário e, se não for possível, pelo menos o Santo Terço diariamente, para poder agradecer a Deus por esta grande bênção à humanidade. Todos os dias me organizar para poder receber a Eucaristia, estar em comunhão com Jesus encarnado, que se faz homem e alimento para a nossa vida. E principalmente no domingo. Eu não poderei trocar nada, se eu estou com saúde, se eu estou em condições, pela Eucaristia. Ela deve ser a primeira opção de domingo na minha vida. E também sabermos que um dia partiremos desta vida. Jesus ressuscitou e venceu a morte. E na hora que Jesus venceu a morte, ele nos deu a certeza da vida eterna. E por isso temos que viver, já aqui na nossa peregrinação neste mundo, a certeza da vida eterna. Por isso, a primeira leitura da bênção de Arão nos leva à reflexão sobre a bênção que Deus derrama todos os dias para toda a humanidade durante o ano que estamos iniciando e findaremos com a bênção de Deus. A segunda reflexão que eu quero fazer da segunda leitura em relação ao envio. O primeiro envio que Deus faz é de Jesus. Jesus é enviado ao mundo com uma missão. A primeira missão de Jesus é se encarnar no ventre de Maria. E nessa encarnação no ventre de Maria, Jesus se faz presente no meio da humanidade para ajudá-la em todas as suas necessidades e assim preencher o nosso coração com o vazio que ficou depois que nós nos afastamos de Deus pelo pecado. O segundo envio que Deus faz é da sua palavra ao nosso coração. Todas as vezes que Deus se manifesta através da sua palavra, alguém anunciando o seu reino, essa palavra é enviada para nós, para que ela se torne alimento diário. E coitado daquele que diariamente passa fome da palavra de Deus. E mais coitado daquele que tem condições de alimentar-se desta palavra, no entanto, acaba preferindo passar fome espiritual deste alimento que é a palavra de Deus. Porque Deus enviou a sua palavra e, como vai dizer São João no prólogo do seu evangelho, que a palavra se fez carne e, se tornando carne, tornou luz,
mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Mas aqueles que acreditaram receberam a graça de se tornarem filhos de Deus. Portanto, a palavra enviada e acolhida nos dá a graça de nos tornarmos filhos de Deus. E o terceiro envio que Deus faz é o envio do Espírito Santo. Sem este envio, sem a manifestação do Espírito Santo, nós jamais poderíamos compreender de que Jesus poderia nascer de uma mulher. Ele sendo tão puro, ele sendo Deus. É claro que ele não nasceu de uma mulher simples, porque Maria foi agraciada e foi especial. Por isso, celebrando hoje Maria, Mãe de Deus, nós entendemos que quando o Espírito Santo foi enviado, foi ele que fecundou o ventre puríssimo de Maria. E é por isso que nós acreditamos que é possível uma mulher escolhida por Deus dar à luz e permanecer virgem diante da escolha que Deus fez dela, para que na pureza ela pudesse conceber o Salvador por obra divina. E a terceira reflexão nós encontramos no Evangelho, reflexão para refletirmos hoje e durante todo o ano de 2019. De maneira clara, o Evangelho nos ensina que Deus se manifestou para os pequeninos na figura dos pastores. E quais são as atitudes dos pastores por serem pequeninos no momento que Deus se manifesta a eles? Primeiro é de ir ao encontro de Deus. Eles partiram para ir ao encontro de Deus e lá contemplam a maravilha do Deus menino que veio com toda a sua pequenez, revestida de glória, para poder confundir os poderosos e nos oferecer uma nova perspectiva de vida, uma nova esperança de vida, para nos oferecer, se nós tivermos a mesma atitude dos pastores, sermos pequeninos diante de Deus e nos colocarmos em um gesto de procura até encontrá-lo naquele lugar tão simples que foi a manjedoura de Belém. A segunda atitude dos pastores foi glorificar a Deus. Eles glorificaram a Deus. A gratidão dessa manifestação de Deus à humanidade no coração dos pastores é a mesma gratidão que tem que brotar nos nossos corações, porque Deus se manifestou para aqueles que, pelos seus erros, pelos seus pecados, não merecia tamanha graça de Deus. No entanto, Deus quis se revelar e se revelou, e por isso salva todos aqueles que como os pastores, aprendem a glorificá-lo. E a terceira forma de manifestação de Deus foi no momento que, ao ser contemplado pelos pastores, ele envia esses pastores para anunciar. Os pastores saem anunciando, saem proclamando que tiveram a graça de
adorar, de contemplar, de exaltar o menino que nasceu. Esta é a realidade que nós temos que viver no momento que Jesus quiser se manifestar a nós. Primeiro, irmos ao seu encontro. Segundo, glorificá-lo. Depois de adorá-lo, sair para anunciá-lo. É claro que isso só é possível para quem tem um coração pequenino como os pastores. E hoje já podemos fazer a nossa reflexão. Eu tenho ido ao encontro de Jesus? Na manjedoura, talvez, do sacrário, na manjedoura, talvez, no ventre de Maria, que está presente no Santo Terço que rezamos, ir ao encontro dele na Santa Missa, que está presente a Eucaristia. Se eu tiver essas atitudes, eu realmente estou indo ao encontro de Jesus. Por isso, queridos irmãos, peçamos a graça nesse início, nesse primeiro dia do ano, de sermos fiéis ao chamado de Jesus para irmos à gruta de Belém contemplá-lo como Salvador das nossas vidas. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.